Olá, estamos começando aqui a nossa live. Vou dar um tempinho para o pessoal entrar. Já estou aqui com a Patrícia Camardella, que estará com a gente. Falta a Cris. Gente, vai ser um prazer hoje falar com vocês, nós da Abra Gagueira, falando um pouquinho sobre até terapia da criança, né, que gagueja, mas claro, sobre um material muito importante para a fonoaudiologia, que é um livro. A gente vai falar sobre um livro. E antes de começar, eu queria saber se vocês estão me ouvindo. Tá tudo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir? Só vocês me falarem aí. Vocês podem me falar? Ah, ok. Obrigada. Ó, Patrícia, acho que eu já consegui. Ah, deixa eu ver aqui. Peraí, Patrícia. Olá, Ah, boa Patrícia tá noite. aí. Agora a Cris. Deixa eu ver se eu consigo adicionar a Cris. Pronto, Cris. Você tá entrando aqui? Já mandei um convite para a Cris, vamos ver. Vê se dá certo, né? Com três ao mesmo Ah, vai tempo. dar. Alô, Que bom! pessoal, que prazer enorme ter vocês aqui na Abra Gagueira. Eu estou muito feliz, Nós né? Vou também. contar, vou contar como é que surgiu esse convite aí. Nós estávamos no congresso e estava o stand lá das autoras que estão com a gente do livro Marvin e as Palavras, uma aventura inesquecível. E eu estou andando, já fiquei sabendo desse material, mas eu não tinha tido acesso ainda. Eu estava passando, lembra disso, meninas? Eu estava passando no stand, assim, de repente, eu olhei e falei, é o livro, né? E eu falei, meu Deus, deixa eu ver. E comecei a olhar e conversar com elas. Tinha também uma outra pessoa, como que é o nome dele? André, O André. André, Aí o André conversou comigo e a gente começou a falar da Abra Gagueira. E aí eu falei, não, e eles queriam falar com a Abra Gagueira. Eu falei, não, mas eu tô na Abra Gagueira, eu faço parte. E aí eu comprei o livro, porque eu achei muito lindo. E eu falei, bom, agora eu vou usar como fonoaudióloga. Aí eu comecei a usar. O que eu fiz quando eu usei? No dia que eu usei, peguei meu celular, né, meninas? mandou um E vídeo. mandei a mensagem para elas, dizendo o Isso quanto mesmo. que eu gostei desse trabalho, quanto que esse trabalho era significativo assim para o fonoaudiólogo. E é por isso, então, que a Abra Gagueira convidou, né, a Patrícia e a Cristina, as autoras desse material, para a gente falar um pouquinho, então, sobre isso, para que ele serve, como a gente pode usar, que ferramenta ele é. Mas eu também queria começar falando das meninas. Eu queria primeiro me apresentar, não sei se todo mundo me conhece. Eu sou a Lívia Mistalden Mendes, fonoaudióloga, especialista em fluência pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia. Venho junto à Abra aí nessa missão de levar informação para as pessoas que gaguejam, para os familiares. E, e sou coordenadora do comitê científico, tá? Uma das coordenadoras do comitê científico. E aí sou fonoaudióloga clínica também, então eu venho na minha rotina aí diária atendendo muitas crianças que gaguejam, adolescentes e adultos. E aí eu queria que vocês se apresentassem. Eu acho que não tem melhor pessoa para se apresentar do que vocês mesmos, né? Contasse um pouquinho da formação, quem são vocês. Aí pode começar, quem quiser começar. Tá ótimo, eu vou começar. Bom, primeiro, boa noite, Lívia. É uma honra, né, estar aqui nessa live, principalmente com esse convite da Abra Gagueira, que é, né, super importante, não só na fonoaudiologia, mas, né, nessa área da fluência, da gagueira. E eu sou a Cristina Dias, né, e a minha formação, né, de base é a fonoaudiologia, eu sou fonoaudióloga, e já sou um pouquinho antiga na área, né? Então, a minha formação, eu vim acompanhando também, por conta de ser antiga, toda essa mudança que houve, né? Com relação à gagueira, a tudo que a gente, né, hoje sabe e tem de informação científica, enfim. E eu sempre atuei na área da linguagem, na parte clínica,
Fiz o meu mestrado em linguística para aperfeiçoar um pouco, né, essa questão da linguagem. E atuei como docente durante muitos anos em universidades aqui do Rio de Janeiro e ministrei também disciplina, né, de transtornos da fluência, não só transtornos da fluência, e muitas disciplinas assim, de linguagem, mas o transtorno da fluência foi a disciplina que me aproximou também da parte teórica, né, que você, né, para ministrar uma disciplina, você acaba, né, aprofundando isso. Então, atuei nessa área muito na parte teórica e também contribuindo com a parte prática. Então, minha formação é essa, clínica. Atualmente eu não estou mais na docência, estou só no consultório, na parte clínica. E a demanda com gagueira também é muito grande, né? Muito. Muito grande. Cada vez mais, né? Cada vez mais. Graças a Deus, as pessoas estão tentando aí a conscientização para que a gente possa receber essas pessoas que gaguejam e dar o melhor aí atendimento, né? Exatamente. Patrícia, minha querida, você. Agora sou eu. Então, prazer, boa noite. De novo, obrigada pelo convite. Obrigada por aquele áudio maravilhoso, né? Que começou o nosso dia, a nossa semana de uma maneira tão especial. Lívia. Vamos falar dele. Então, nessa jornada da Cristina, né? Então, a gente se encontrou. Né? Eu era professora de inglês e cantava, gostava, né, de música e tudo mais. E aí fui fazer a faculdade de fonoaudiologia, já como uma segunda formação. E aí, como eu tinha vivência, né, muito grande com os alunos, né, com a situação do bilinguismo, como eu sentia eu via muitas falas, né, de alunos sobre o quanto era difícil conseguir falar, o quanto era difícil se expressar em outra língua, como eles não se sentiam acolhidos, se sentiam cobrados. E foi interessante, porque ao longo da faculdade eu fui abrindo o olhar, ampliando o olhar para o universo da gagueira também. E depois terminei a faculdade, fiz uma pós-graduação em neurociências, né? E conheci a Cristina nesse final aí da trajetória, quando eu estava fazendo estágio, né? Ela foi minha chefe de estágio, e ficamos amigas, né? A aproximação, né? Foi rápida, né? E então, dentro dessa trajetória, quando a gente começou a conversar e quando a gente começou a fazer juntas, né, cursos, assim, que ela, enfim, né, a Cristina já tinha toda essa história, toda essa relação, essa construção. Em um curso, né, a gente conseguiu trocar ideias sobre projetos e aí a Cristina... Aí eu vou entrar no próximo assunto, né, mas a trajetória foi essa. Então, assim, eu já tinha essa construção, essa vivência, né, de sala de aula, fui professora de cursos assim, de referência aqui do Rio de Janeiro, IBEU, Britânia, né? E aí levei essa bagagem para a fonoaudiologia. Então, assim, é muito importante a gente ver fonoaudiólogos nessa área, né, de formação da fluência da fala. A gente sabe que no Brasil ainda são poucos fonoaudiólogos que se especializam, ou que são especializados, trabalham na área, né? E eu acho que antes da gente começar, então, já entrar no nosso assunto, eu vou mostrar de novo. Vamos o seguinte, marginar. Eu queria primeiro fazer uma introdução, que eu acho que isso é importante, porque assim, querendo ou não, a gente vai estar falando de um material, de um livro, que pode ser e deve ser usado no contexto terapêutico, ok? Tô certa? Sim. Né? Ele é feito, vocês vão explicar aí onde mais ele pode ser usado, em que outro contexto, mas eu, como fonoaudióloga clínica, entendo que ele pode e deve ser usado e é um material riquíssimo para usar em terapia fonoaudiológica. E aí, como a gente está falando de criança, eu acho que vale a pena a gente começar aí nos 5 minutinhos, eu explicar um pouquinho, até porque muitos fonoaudiólogos, né, estão aqui, estudantes, e essa live vai ficar gravada. E eu quero contextualizar um pouquinho o que é a terapia fonoaudiológica na infância, tá? A gente sabe que tem muitos mitos, muitos erros ainda de encaminhamentos, muitas pessoas achando que gagueira passa, que gagueira vai passar e que se tem certeza que vai passar. A gente sabe que não passa em todo mundo, a gente sabe que tem uma porcentagem aí de crianças, né? Ou seja, de 10 milhões de crianças que gaguejam hoje, 2 milhões de pessoas terão a gagueira crônica aí na vida adulta. Então, hoje é extremamente errôneo não fazer nada quando uma criança começa a gaguejar ou esperar demais aí, ou esperar para encaminhar para fono. Ah, mas criança pequena,
gagueira, será que a criança realmente é madura para fazer uma terapia? A gente escuta isso, né? Mas ele é tão pequena, qual é a função aí do fonoaudiólogo na intervenção com crianças que gaguejam? E eu, para não me estender muito, porque eu sou muito falante, eu já deixei aqui pronto para eu não roubar espaço das minhas colegas. Então eu vou usar o meu para organizar para vocês, ó. Quando a gente pensa que a gagueira, ela tem uma base genética na sua causa, né? E ela é multifatorial, porque eu tenho a base genética se interligando com outros fatores, seja ambientais, pessoais. Então, a gente vê que a causa é multifatorial, mas a base genética é importante. Então, gagueira não é emocional. Ninguém vai ficar com gagueira, nenhuma criança vai gaguejar porque está com algum problema emocional. Tem que ter uma predisposição genética para isso. E aí, pensando nessa causa, né, multifatorial, e pensando na multidimensionalidade da gagueira, o que isso quer dizer, né? Pensando que a gagueira, ela vai estar em vários contextos e vai trazer impacto para essa criança, sim, e pode trazer em vários contextos, escolar, social, familiar, até pessoal já para criança pequena. Então, pensando na causa multifatorial de base genética, gente, não é emocional, eu falo isso de novo, tá? E pensando nos impactos que essa gagueira pode trazer em todos os ambientes dessa criança, e o quanto ela pode modificar vários aspectos nessa criança, né? Por ser multidimensional, né? Não é só a fala, tem muitas outras coisas aí envolvidas. A terapia fonoaudiológica, ela vai se basear no quê? A primeira coisa, orientação à família dessa criança que gagueja, né? Então, mostrar para essa família o que é a gagueira, desmistificar e trazer para essa família a consciência do que é o quadro de uma gagueira, tá? Que não é emocional, que tem uma base genética, por que a criança gagueja, o que acontece nesse cérebro que está causando essas rupturas. E esse trabalho é muito importante. Ficando a criança em terapia ou não, é a base de tudo, né? Bom, e aí, o que a gente segue, né? Com o programa, a gente tem que pensar, além da família, em promover a fluência dessa criança. Com técnicas que o fonoaudiólogo especializado, ele domina, para fazer com que essa criança tenha uma fluência mais confortável. Não é a ideia fazer a criança não gaguejar. Mas através da terapia fonoaudiológica, através das estratégias que a gente usa dentro do set terapêutico com essa criança e essa família ajudando em casa, a gente vai criar ali, vai promover essa fluência, vai fazer com que essa criança tenha uma fala mais confortável, sem tensão, sem talvez movimentos exagerados nesse corpo, né? Ter uma gagueira mais confortável. E aí, essa promoção de fluência entra várias estratégias que provavelmente as meninas pensaram, né, nessas estratégias que estão aqui que elas vão falar. Além disso, da promoção de fluência dentro do set terapêutico, a família vai ser orientada em como esse ambiente pode ser mais favorável à comunicação da criança. Quanto de demanda essa família tem que ter com essa criança? Tem que falar muito, tem que ter muita demanda comunicativa. Como que é o dia a dia? Tem que ser um dia a dia mais tranquilo, tem que ouvir essa criança em toda a sua comunicação. Então, ela é orientada a isso. E aí, a gente tem o trabalho com a escola, que é, ou seja, família, fono, escola e ambiente social juntos fazem a diferença para que essa criança que gagueja se sinta, assim, um comunicador ouvido, um comunicador que está dentro da sua, vamos dizer assim, está caminhando para uma vida saudável em comunicação, independente da gagueira, tá? Então, gente, isso é muito importante, a gente entender que a terapia de gagueira na criança, ela é feita desde quando a gagueira pode estar começando, desde pequenininho, e vai por toda a necessidade dela, né, pessoal? Então, crianças pequenas respondem sim à terapia e a melhor idade para se fazer terapia com fono. Porque se eu controlo o ambiente na infância, se eu não ridicularizo essa criança, se eu não promovo situações vexatórias, se a família acolhe a criança com essa característica, com certeza a gente vai minimizar impactos emocionais para o futuro. Assim faz a escola e assim faz o fonoaudiólogo, com as técnicas de promoção de fluência diretamente na comunicação, na fala da criança,
Tá? Então, terapia de fala não é só terapia de gagueira, não é só fala. Envolve um monte de outras coisas que a gente faz. Então, eu queria situar esse pessoal que está assistindo para a gente poder entender realmente da onde parte, por que que existe esse livro, por que que o livro fala de algumas terminologias, como fala suave, uma fala de pressão, e é isso que elas vão contar para a gente, tá bom, pessoal? Para contextualizar. Então, eu queria saber como surgiu a inspiração para escrever esse livro, tá? E por que um personagem que gagueja? Da onde surgiu isso? Tá, eu vou começar a contar um pouquinho e depois a Patrícia vai complementar. Não houve uma inspiração, né? Quer dizer, como eu falei no início, eu sou antiga na Fono, então eu sou testemunha ocular dessa mudança que houve na clínica, principalmente da gagueira. Quando você fala das crianças pequenas, que as crianças, né, quando chegam, mas é muito pequenininha, né? Isso foi uma mudança grande, porque lá no início, né, quando eu me formei, a gente recebia crianças com 8, 9 anos, era a média de idade que a gente recebia no consultório, nas clínicas, e isso mudou, né? Então, uma criança com 8 anos, ela já passou por todo um processo de amadurecimento, né, de áreas importantes, de fala, áreas motoras, que não foram, né, não tiveram nenhuma intervenção ou nenhuma estimulação, né? E essa gagueira já está instalada ali, né? Com uma criança de 8, 9 anos que não teve nenhuma orientação. E hoje isso mudou. Então, as crianças chegam muito pequenininhas ao consultório para uma avaliação, porque a família já percebe que essa gagueira já se apresenta e a informação hoje ela é tão presente, né, na vida das pessoas, pela internet e por todos os meios que a gente conhece, que as famílias já chegam sabendo muita coisa e já chegam muito apavoradas, né? Porque leram que a gagueira não tem cura, porque leram, né, o impacto que a gagueira pode trazer né, na vida de um adulto, enfim. Então, esse público infantil, esse público pequeno, né, de crianças muito pequenininhas, que precisam ser avaliados, que essa família precisa ser orientada, mas muitas vezes a gente já precisa ter recursos, estratégias, né, para esse trabalho. Então, nesse meu caminhar aí, eu senti essa necessidade. Então, eu até coloco uma dedicatória no livro para uma criança, que foi a criança que, vamos dizer, que me inspirou, né? Porque era uma criança que não conseguia entender o conceito de pressão e suavidade, né? Então, quando a gente falava que às vezes fazia muita pressão no lábio, na língua, para emitir um som, né? Que não precisava, podia trazer a suavidade. Enfim, quando você ia trazendo esses elementos, era muito difícil para ela entender. E esses personagens, os principais, né? O Capitão Pressão e o Super Suave, começou a surgir daí, que deu certo, que foi, né, foi bem aceito pela criança, e ele falava disso, enfim. Muitos anos depois, eu fiquei com essa ideia na cabeça, querendo colocar isso em prática, e não é uma coisa fácil, né? Quando você vê um livro pronto, quando você vê a ideia ali já construída, parece simples, mas não é, né? E nós estávamos em São Paulo, então eu já conhecia a Patrícia, né? Como ela falou, ela tinha sido, né, uma aluna, que por sinal uma aluna brilhante, no curso de fonoaudiologia, e eu me aproximei dela. E nós estávamos num curso de gagueira em São Paulo. E quando você vai para um curso, para um congresso, você ouve, você fica muito entusiasmada, né? E pensando, puxa, eu posso colocar isso em prática. E eu dividi isso com a Patrícia. E a Patrícia me disse, eu posso te ajudar. E no dia seguinte, a Patrícia já estava no meu consultório com 1000 ideias, né, para a gente construir isso. E a coisa foi tomando um formato. Então, inicialmente, a ideia era uma criança, né, que trouxesse essa gagueira, né, que falasse da sua gagueira com suavidade, com leveza, né, mostrasse a normalidade disso, não é nada de estranho, né? É uma forma diferente de falar. E quando você falou do outro, né, da escuta, o quanto isso é importante quando a gente orienta uma família, né? Como é que essa família escuta essa criança?
Como é que essa família escuta aquele que não escuta a criança, né? O que Exato. ele faz? Ele fica envergonhado? Como é que ele intervém nisso, né? Então, a gente também, o desdobramento do livro foi levando para isso, né? Então, pensamos em 1000 situações. O livro, inicialmente, a ideia era uma história simples, para que uma criança pequena pudesse entender, mas o texto foi se estendendo, né? E formando ali muitas analogias e chegando numa complexidade que a gente sabe que ultrapassou isso, né? Para uma criança, sei lá, de 3, 4 anos, é um entendimento um pouco mais profundo, mas que é possível o encantamento quando ele percebe, né, os personagens ou quando ele conhece a história, né? Então, acho que eu falei muito, deixa a Patrícia falar um pouquinho. Deixa eu só, Pode falar, tá? deixa eu só falar uma coisa, então, ó. Então, eu acho que é legal se alguém já pudesse falar um pouquinho do contexto do livro, vocês criam o Marvin, que é o menino que gagueja. Então, ele é esse menino que a Cris falou que queria colocar aí para fazer esse papel, vamos dizer assim, né? E aí o livro, aí eu queria que vocês falassem do livro, o como é, não precisa assim contar tudo, né? Porque as pessoas precisam, né? É diferente contar e você ter o acesso ao material. Mas eu queria que vocês resumissem, né? Como é essa história, mas um resumo, tá, gente? Porque eu acho que é um material que precisa ser, você tem que pegar, tem que ver, tem que ler, tem que. Mas conta mais ou menos qual foi a ideia. E quando a Cris falou da pressão do suave, vem por quê? Porque a gente sabe que a criança que gagueja, o cérebro não consegue fazer a temporalização desse som para chegar na boca naquele tempo adequado, então a criança fica ou bloqueada ou repetindo. Então, é uma questão do sistema nervoso, algo neurofuncional que tá fazendo essa ruptura. E aí, é claro que a criança, ela vai ter. Quando você perde o controle da sua própria fala, quando você vê que você está travado, você vai querer sair dessa trava, você vai querer. Porque na vida, assim, quando a gente não gosta de perder o controle, a gente quer voltar para o controle. Então, a criança pequena já percebe que gagueja, muitas já sabem que gagueja. E começam a pôr pressão nessa fala, muitas vezes na tentativa de expulsionar aquela palavra. Porque é horrível você ficar, de repente, eu perco a minha fluência e eu vou ficar parado olhando o meu interlocutor, ele está me esperando, eu preciso sair disso. E aí a fala começa a ficar cada vez com mais tensão, os articuladores ficam cada vez mais tensos, e aí que ela fala do Capitão Pressão, né? E de um outro personagem que vai trazer o oposto, que é a suavização. Quer dizer, por mais que a gagueira esteja ali, não há necessidade de força. Porque eu falo que tudo na vida pode ajudar a força, mas para a fala não ajuda. Para abrir uma garrafa, para carregar um móvel. A força ela é um aliado para o ser humano, né? Mas para a fala, a força ela não é o melhor caminho. Né? Então conta pra gente, Patrícia, como é esse livro, a história? Uhum. Então, a gente tinha esse desafio, né, de transformar numa história, no livro, essa ideia, né, desses heróis, né, que um colocava pressão em tudo e o outro colocaria suavidade. Então, a gente começou a tentar entender como que a gente poderia criar um dia especial, uma aventura especial de uma criança que vai se deparar com alguém que coloca a pressão, né, que guarda palavras com pressão, e o outro que vai ajudar, né, a trazer suavidade para essa criança. Então, era um desafio porque a gente queria também que o livro conversasse com várias pessoas e com vários públicos. A gente queria que o livro não fosse só para o consultório, que fosse para as crianças, para as famílias, para os terapeutas, né? Então, a gente queria que todos conseguissem obter informação através do livro e, ao mesmo tempo, conseguissem se encantar com a história. Então, por isso que o livro tem esse teor, assim, de trazer um pouco uma pincelada de informação, bem ali misturada com a narrativa, e também construir essa vivência divertida do personagem principal. É um menino que fala sobre a fala dele, que vai percebendo que ele prende as palavras, junto com esse capitão do mar, que prende palavras também, e eles vão viver essa aventura especial, né, em um barco. Esse barco é bem especial, que ele tem um formato ali, né, de uma boca, não sei até onde eu vou para não dar spoiler, né, do livro. Mas enfim, é um barco onde ele guarda palavras
E tem um motivo pelo qual essas palavras estão sendo guardadas, que é bem assim, que foi algo bem interessante quando a gente mergulhou nisso, porque a gente também queria amarrar bem a história, né? São duas virginianas tentando amarrar a história, explicar todos os motivos ali. Então, a gente construiu esse motivo pelo qual essas palavras estavam sendo ali presas dentro do barco e o motivo pelo qual esse menino vai aprender a soltar. Então, ele conhece os dois, esse capitão do barco e o menino, eles se identificam porque ambos prendem as palavrinhas, né? E eles vão conseguir soltar através desse contato com o surfista, que é alguém que vai trazer suavidade, leveza, de uma forma assim muito carinhosa de lidar com as palavras que precisam do seu tempo, né? Exatamente. E aí, isso que a Patrícia falou, o que eu posso dizer? Que realmente, assim, é um livro que eu acho que o mais bonito do livro foi uma parte que algumas palavras que não são ditas, né? Porque a gente sabe que existe uma evitação, né? A fuga, na verdade. A fuga. Então, diante de palavras que a criança vai falar, ou a criança maior, ou até o adulto, ou troca palavras, ou deixa de se comunicar pela gagueira, pelo medo, pela vergonha. Então, assim, para onde vão essas palavras, né? Então, eu acho que a analogia que ela fez, tanto com as palavras, que algumas, quando elas ficam presas, quando elas repetem, e quando elas são alongadas na gagueira, tem a representação para tudo, né, no livro. Tem os peixes que representam a palavra que é presa por um bloqueio, os peixes que representam o prolongamento, os peixes que representam, né, a repetição. E mais bonito ainda é lindo. Tem cenas que eu falo que quem trabalha com gagueira fala assim, nossa, mas tem uma cena que me marcou que é quando você solta, né? Que eu não vou entrar em detalhes, mas as autoras estão entendendo. Quando você solta, né? Que é algo que traz leveza para todo mundo, né? E mais ainda, o compreender que é possível gaguejar e ser feliz, vamos dizer assim. É possível gaguejar com uma fala suave. É possível a suavização ajudar uma gagueira mais confortável. A ideia não é que a criança não gagueje, lógico, a gente quer a felicidade da criança. Mas ela entender e ela ainda ter alguém para se inspirar. Né? E aí que vem a minha pergunta, né? Que aí foi até uma pergunta que foi o Fernando, o Fernando trabalha com a gente na Abra, que foi ele que pensou, né, nessa pergunta, por que a gagueira, né? Você já meio que respondeu, mas por que é um tema importante para ser discutido numa literatura infantil? Né? Se a gente for pensar também nessa questão de inclusão, de diferença, e aí já emenda em que outros contextos a gente pode utilizar esse livro? Sim. A literatura infantil ela é uma porta para isso, né? Para essa informação para a criança de uma forma lúdica, né? Então, hoje a gente tem milhares de livros, né, que abordam temas de diversidade, né, principalmente. E a gagueira, quer dizer, a nossa intenção inicial era trazer essa história, né? Ter um menino que representasse uma criança que gagueja. Então, o Marvin traz essa representatividade. Eu acho que ele é um porta-voz, né, dessa mudança que a gente vê que já se impõe, né, para esse olhar sobre a gagueira. Então, mesmo uma criança que não gagueja, quando ela lê um livro como o do Marvin e ela se informa sobre o que é uma gagueira, né, que o Marvin fala, é só um jeito diferente de falar, né? Então, isso traz uma representatividade. Você mandou aquele vídeo para a gente lindo, né? E muitas pessoas pode até falar dele, pode ficar à vontade. Muitas pessoas dão esse feedback para a gente, né? Você atendendo uma criança e fazendo um trabalho ali com a história do Marvin, e ele diz, eu sou assim também, né? E ele ficou feliz de se ver representado ali, né? Não é algo que ele tenha sentido vergonha ou que ele, né, tivesse diante de algum julgamento. Ele simplesmente se identificou e achou bacana, né? E como a gente precisa dessa identificação em tantas coisas, né? O adulto precisa, você imagina a criança, né? E o livro fala de muitas questões, né? Como você trouxe, a representação dos peixes,
a questão das palavras que se perderam, porque as pessoas não tiveram tempo para ouvir. Então, eu atendia uma criança que me falava isso, né? Às vezes eu estou falando e as pessoas não têm paciência para me ouvir, para esperar eu terminar de falar. E aí, o que a criança faz? Ela desiste, né? Então, essa desistência são palavras também que se perderam, que deixaram de ser ditas, né? Então, isso tudo a gente tentou trazer para o livro. Obviamente, uma criança pequena, né? Você vai trazer esses elementos de uma forma lúdica, contada, né? No seu vídeo, você está com uma folha, né? A criança pintando, né? Que é um material que a gente disponibiliza no site. Então, ele está pintando ali, todo feliz, né? E que você pode usar estratégias terapêuticas, né? Do que é uma pressão, forçar o lápis forte. Agora vamos pintar suave, né? Existe uma representação proprioceptiva, né? Que não é só o nome, né? É algo que ele vai vivenciar, que ele vai perceber, até chegar no corpo, na fala, né? Então, acho que o livro traz isso, né? Traz. E eu, como fonoaudióloga que uso, o que eu posso dizer também, gente? Eu acho que o fonoaudiólogo que realmente trabalha com gagueira, e aí depois vocês podem falar, que eu quero que vocês falem como que pode ser usado em outro contexto, com pessoas que não entendem muito a questão do como eu trabalho, né, da pressão, ou que não conhecem muito bem a gagueira, né? Mas o que eu queria falar é que, assim, para quem trabalha com gagueira há muito tempo, a gente consegue, e a gente conhece aquela criança, a gente entende qual é, porque cada gagueira é uma, cada criança é uma. Então, eu até perguntei isso para as autoras. A gente lê, né? Mas assim, a gente pode fazer as adaptações, né? Por exemplo, até elas colocam aqui, né? Então, o menininho, o Marvin, ele tem algumas repetições de som. Então, o Marvin, ele tem alguns prolongamentos. Então, sinto. Então, a gente pode, dentro do contexto, né, que isso eu tô falando que eu conversei com as autoras, tá, gente, para perguntar se tudo bem, porque eu acho que é um material que precisa ser bem usado, não dá pra gente também ficar... Aí eu questionei, eu falei, eu posso... Elas falaram, pode mudar durante a leitura, a criança tem só bloqueio, faça com que o Marvin seja um menino que tem mais aquela tipologia, para que ele se identifique mais com aquele personagem, né, e para que ele entenda. Então, realmente, foi o que às vezes eu fazia, às vezes... Tem algumas falas que não... Tem algumas páginas que não tem a gagueira, mas a gente pode colocar. E uma outra coisa também é que quando a criança eu acho que pode ser lido em qualquer idade, né, gente? Mas assim, eu também acho muito legal quando a criança... Eu senti isso na minha prática. Quando a criança já tem uma ideia da pressão, da suavização, né, dessa importância de uma fala mais suave, né, sem tanta tensão, de deixar fluir no sentido mesmo gaguejando, né? É melhor você gaguejar, por exemplo, oi, tudo bem, do que oi, tudo bem, é uma diferença. A gagueira tá ali, mas o que é mais confortável para aquela criança? O oi, tudo bem, ou oi, tudo bem, cheio de força. Então, é uma gagueira mais confortável, uma fala confortável que a gente busca. Então, eu queria saber aí de vocês, né? Então, pode fazer essas adaptações. Sim. E eu queria saber como é que usa no contexto escolar, ou no contexto de casa, porque para crianças que já estão em terapia e que já conhecem essas estratégias, faz muito sentido a leitura na íntegra, eles entendem perfeitamente. Aí vocês comentaram que crianças pequenas pode fazer uma mudança, mas e no contexto de casa, no contexto escolar? Tem como pode ser contado e narrado essa historinha? É necessário um preparo dos professores ou dessa família? Eu acho que é um momento, né? Quando alguém adquire o livro, tem essa possibilidade de entender. E a gente colocou algumas instruções ali, né, no início do livro, orientando como poderia ser lido. A gente dá espaço para que a pessoa explore e sinta qual é a melhor forma, dentro daquele lugar, de fazer esse uso. Eu acho que você vai lidando com a sua sensibilidade ali, conforme você vai lendo, e entendendo qual seria a melhor forma. Então, por exemplo, no contexto escolar, tem uma criança que gagueja ali na turma. Então, essa turma precisa conhecer um pouco mais sobre o assunto. Então, é representar essa criança, é acolher essa criança através da leitura.
Então, eu acho que é um espaço ali que a gente tem de trazer um livro como outro, né? Com tantos assuntos que a gente tem para justamente debater em sala de aula. E hoje em dia a gente tem esse olhar atento para a diversidade, para a gente acolher diferenças, né? Jeitos diferentes de falar, jeitos diferentes enfim, de ser, né? De viver. Então, a gente tem essa oportunidade dentro disso. Aí pode ter feito uma dinâmica, claro, a gente pode orientar os professores, mas a gente também pode construir com as turmas, os professores podem construir, né, com as crianças, por exemplo, esse debate. Porque as crianças também vão trazer, elas sempre vão somar, vão surpreender a gente com a sensibilidade delas e vão perceber ali, olha que legal, olha como ele, né, como ele fala da gagueira. Então, é um trabalho que dá para ser feito de várias formas. Eu acho que esse foi um objetivo que a gente cumpriu, né, Cris? Sim. De conseguir fazer com que o livro fosse simples, assim, ao mesmo tempo, né? A forma dele de trazer as informações, isso era algo que a gente prezava bastante. Simples e, ao mesmo tempo, informativo. Eu acho que tem uma coisa interessante com a informação, que é a reação do ouvinte, né? Então, quem ouve uma criança com gagueira, ou uma pessoa, né, com gagueira, qual é a reação desse ouvinte? É de estranhamento? Né, de deboche? Qual é a reação? Então, você tem aí 1000 questões implicadas nesse processo que vão gerar um impacto muito grande na vida dessa criança ou dessa pessoa, né? E o adulto, ele é alguém que já vivenciou todo esse impacto, né, negativo com a gagueira, que gera 1000 questões que a gente conhece. Mas, quando essa criança, que não gagueja, ela é informada, né? Será que ele vai ser esse ouvinte? Ou ele vai ser um ouvinte que acolhe, um ouvinte que conhece, ele sabe o que está acontecendo e que a espera é importante, que a escuta é importante, né? Esse tempo que é importante dar para o outro, que é um treino, às vezes, é um exercício, né? Que isso não é na gagueira, é na vida, né? A gente precisa ouvir o outro, né? E você sabe que você falando, Cris, me veio uma questão, né? Até eu gosto de dizer assim, né? Qual é hoje o nosso trabalho como fonoaudiólogo? Eu acho que é muito mais. O que acontece? É muito maior em fazer com que as pessoas entendam e a sociedade entenda que eu vejo a gagueira como uma característica. Eu não gosto, eu como fonoaudiólogo digo assim, a gente tem lá o modelo biomédico que fala que é um transtorno da fluência, transtorno desenvolvimental da fluência da fala, ok, é o modelo biomédico, mas o que eu penso é que a gente tem hoje, né, a questão biopsicossocial, e a gente entende que a ideia do nós fonoaudiólogos é fazer com que essa sociedade entenda que uma pessoa que começa... Veja bem, a nossa sociedade é cheia de padrão, né? Então tem que ter aquele corpo, aquela fala, e que tem que ser aquele jeito, como se o bom comunicador, dependesse de uma fluência. Eu sempre dou o exemplo de que eu posso ter uma fala, eu posso gaguejar e ser um excelente comunicador. Como eu posso não gaguejar e a pessoa não entender o que eu disse. Porque a comunicação, ela não é só fluência. Ela tem um todo, né? E eu acho que a gente mostrar isso para a sociedade, mostrar isso para a família, para a sociedade tão hostil. A nossa sociedade é uma sociedade tão preconceituosa, tão discriminatória, que eu acho que o meio é isso, é mostrar essa diversidade. Porque hoje o ouvinte que não gagueja, ele tem o padrão de que a fala, que existe uma normalidade. Então a gagueira sai fora disso? Não. Há uma neurodiversidade. Então a criança que gagueja, ela é tão boa comunicadora quanto a criança que não gagueja. O problema também é, claro, o que o fonoaudiólogo vai fazer com uma criança em sofrimento? Porque o que acontece? A sociedade também traz o sofrimento e a própria criança, às vezes, dependendo do seu temperamento, das suas características, ela vai sofrer mais o impacto. Então, nós, fonoaudiólogos, com essas estratégias, com esse trabalho, a gente vai mostrando para essa criança que tudo bem gaguejar, né? Que aquele sofrimento, aquelas travas, aquilo tudo, tá com medo do julgamento do outro, tirar esse peso, né? Então, o trabalho do fonoaudiólogo é legal porque ele é muito importante. A fonoaudiologia na gagueira mudou completamente, né, gente?
Então, assim, a gente precisa entender esse novo contexto. O fonoaudiólogo não quer pegar uma criança pequena e falar que gaguejar não, vamos mudar a fala dela, não é essa a ideia. Vamos trazer uma vida significativa para ela, em termos de comunicação, em termos sociais, psicossociais, mesmo que ela vá ser uma criança com a gagueira crônica, né? Então, eu acho que esse material, ele traz essa tamanha sensibilidade de, ao mesmo tempo, dizer assim para a criança, olha, ok, você está querendo não gaguejar? Você não quer gaguejar? Tá pesado? Mas, ó, tudo bem, flui, né? Flui. Mesmo com a displasia, flui. Isso, né? Ficar menos sofrido, né? Sofrido. E sabe uma né? coisa Porque ela possa... que é comum, né, também na clínica. A família não sabe se pode dizer para a criança que ela gagueja. Eles ficam inseguros. Mas eu posso dizer que ele tem gagueira? Né? Então, o Marvin, quando diz, isso que eu tenho é gagueira. Ele fala isso com naturalidade. Ok, né? Tem um nome para isso. Né? Então, isso também é uma coisa importante no livro, né? Para as famílias, por exemplo, quando acompanham, né, que eu sempre peço para contar a história, né, fazer junto com a criança, né, a interpretação dessas analogias, né? Eu acho que eu acho que você tocou num ponto importante mesmo com relação a essa questão de antigamente se falava que não podia falar que a criança estava gaguejando. Às vezes a criança falava assim, eu não consigo falar. O que os pais faziam? Consegue sim, você é maravilhoso. Não, mas ela não foi ouvida, ela não foi validada. Exatamente. Né? Pai, não sai. Ah, filho, não sai. Vamos esperar. Ela vai sair. Importa que você fale pro papai. Papai tá aqui, eu quero te ouvir. Né? Então eu acho que é isso, porque as palavras presas, eu falo que o ser humano, todas as palavras que ele escolhe por uma finalidade, né? Se eu vou dizer que eu vou para minha casa e não para o meu condomínio, é porque casa tem um significado diferente de condomínio, né? E eu simplesmente, por medo de falar casa, eu vou onde eu moro, é triste você trocar uma palavra por medo de gaguejar, porque a fala é sua impressão digital, eu falo. Ela é você, ela é quem você é. As palavras que você escolhe são as palavras que você tem dentro de você. E elas têm que ser ditas. Mas para elas serem ditas, essa pessoa precisa se sentir num universo assim, acolhedor, né? De ouvintes que tenham sensibilidade, que sejam educados. Eu acho que tudo isso, né, entra nesse contexto. Né? E aí, Paty, eu queria saber, além do livro, né, dessa coisa linda, o que mais tem aí? O que vocês mais divulgam? Vocês têm site? Vocês estão com algum projeto aí em vista? Eu, na verdade, vi que tem esse barco que todo mundo vai ficar encantado. Quem viu, se vocês pudessem ver o material deles no congresso, o barco tudo tá em aí, mostra, Cris. Olha esse barco, gente, tem uma boca. E é uma boca que tem uma função. Na verdade, a gente tentou, porque é isso que você falou, o que a gente pode trabalhar com o livro? Um monte de coisa, né? E cada um que dá um feedback para a gente traz uma informação diferente de como fez, né? Nem todo mundo tem o barco de madeira, né? Mas você pode criar. Então, nós, para o congresso, nós levamos o barco, levamos os dedoches, levamos os bonecos, né? Que isso tudo foi criado a partir de uma ideia que é para representar mesmo. Tem uma representação ali. Então, tem o dedoche, que eu acho que o Capitão Pressão, para quem não conhece o livro, né? Ele é igualzinho, gente. Olha isso. Igualzinho. Esse é o Suárez, esse é o boneco. O boneco do Siri. A gente se preocupou em proporcionar essa experiência como um todo. Exato. E eu acho que uma coisa importante também para falar, a gente acaba quebrando a surpresa do livro, né? Mas é porque tem uma surpresa no livro que ele faz. Eu ia deixar você. Tem uma surpresa esse livro, tem uma surpresa. Exatamente. A gente para
hora da surpresa ou deixa a surpresa para depois? Olha, eu acho que como a gente tem um público aqui de fonoaudiólogos, né, de pessoas interessadas, né, nesse processo da gagueira, uma das questões importantes quando a criança entende a sua fala, entende todo esse processo, é a autorregulação. É ela conseguir se autorregular sobre esse tempo, sobre esse ritmo, sobre essa pausa, né, não respirar no meio da palavra. Então, quando ela se autorregula e ela entende, né, como é que ela pode fazer isso, isso é um processo muito importante durante, principalmente a terapêutica. E a surpresa é justamente um objeto que é dado para a criança para que ela lembre da aventura, né? Na verdade, o Marvin ganha esse objeto para lembrar da aventura, né? E a criança ganha esse objeto no livro, como um brinde. Real, né? Ganha um brinde. E a ideia é essa, né? Que ele guarde essa imagem ou essa representação que ele pode segurar, ele pode usar, ele pode... Né? Teve uma adulta com gagueira que recebeu o livro e ela me disse que pendurou o objeto no computador dela. E que ela ficou tão apaixonada, né? No sentido assim, de como aquilo era representativo para ela. Então, você imagina para uma criança, né? Não, eu tive um paciente que, assim, então, como elas falaram, esse brinde ali, esse contexto do colarzinho, né? Ele tem um objetivo que elas criaram, mas é interessante porque cada criança vai ter um olhar para aquilo. Tanto que um dos meus pacientes, quando ele colocou, porque assim, aí eu dei, né? O que eu ganhei, eu dei. Aí, até ia perguntar se depois pode adquirir mais, como é que vai funcionar isso, né? Isso vai ter, porque eu já pensei em fazer depois. Um virou e falou assim para mim, eu vou usar. Porque aí depois eu fiz um meio, confeccionei eu mesmo, né? Um parecido. Porque depois eu ia perguntar para vocês como fazer para adquirir o igual, né? O original, assim. E a criança falou assim para mim, sabe, depois de toda a historinha da gente conversar, ele falou assim, eu vou usar essa prancha, falou assim, que é uma prancha, né? Para lembrar que tem pessoas que falam como eu. Olha. E é isso a ideia. Ela falou isso, quer dizer, vocês que foram as autoras, acho que também, imagina se a gente fosse escrever o que tudo aconteceu durante o uso do material, durante dessa coisa lúdica, e eu falei para ele exatamente, tem muitas pessoas que falam como você, tem muitas pessoas que falam como fulano, tem muitas pessoas que têm o cabelo loiro, tem muitas pessoas que têm. Então, assim, é ela entender que ela não está sozinha e que tudo bem, e que ela tem que se expressar e dar vazão a isso, e que a família e a escola estejam ali, né, sempre amparando e todos estejam num universo de que eu gaguejo e ok, eu gaguejo, né? E nós, fonoaudiólogos, né, usarmos toda essa nossa formação de fazer com que a nossa pessoa que gagueja busque uma vida significativa, como todo mundo deve buscar, e que a gagueira não deve ser um impedimento, nem social, nem pessoal, para ela viver uma vida significativa, baseada nos seus valores, daquela ação que ela quer fazer, que faz bem a ela. Eu acho que isso acaba sendo muito importante. Como a gente tem 10 minutinhos, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Leila Najib. Leila Najib, eu escuto falar tanto da Leila Najib, mas eu não a conheço pessoalmente. Um prazer. Ela falou que era maravilhoso para intervenções de várias áreas, e não só na fono. Isso mesmo, dá para usar por outros especialistas. E a Leila Najib é uma inspiração, né? Porque ela é uma amiga um prazer. Além de ser uma referência aqui no Rio, mas ela que me levou para o universo da gagueira, né? Ela que me trouxe. Sim, eu não a conheço pessoalmente, né, Leila? Mas um dia teremos oportunidade. Fez parte da minha formação, lógico, né? A gente é lúdico, sensível, maravilhoso para nossas intervenções terapêuticas. A Paula, _CDS.
Ai, que gracinha, estou falando aqui, que lindo. Aí o Fernando está perguntando assim, como que o surfista entra nesse contexto, né? Como que... Então, assim, como que o surfista entra nesse contexto? Qual a Bom, representatividade do surfista, então? Só para repetir aí para o Fernando. o menino e o Capitão Pressão estão no barco e eles têm um momento em que eles se identificam, né? Como o capitão prende as palavras no barco e o menino prende as palavrinhas na boca, né? Então eles se identificam e aí vem uma onda suave, né? Essa onda move esse barco de repente e ali é a virada, né, na história. Esse surfista se aproxima e fala sobre a suavidade. E ele tem um jeito de esperar, de acolher as palavras. Então, a ideia do surfista foi trazer a dimensão não só de distensionar, de tirar a tensão, mas de trazer suavidade nas relações. Porque a ideia do surfista é alguém ali que tem leveza, que leva uma vida, né, que aguarda o momento certo. E aí foi muito interessante que quando a gente estava construindo isso tudo, durante a pandemia, né, um contexto assim bem pesado, a gente começou a ler sobre o surf, né, e vimos que tinha essa questão da espera, que eles ficam ali deitados na prancha, aguardando a onda certa. Então, muita gente associa surf à velocidade alta e não é. Na verdade, é aguardar a velocidade, o tempo da onda e ser levado. Então, isso foi algo assim que quando a gente leu, até tudo a ficamos ver, arrepiados assim, né? do quanto que a gente tinha uma sensação que isso iria se comunicar, né, ali com a história, mas a gente não imaginava o quanto isso era presente, isso era discutido entre os surfistas. Então, o surfista ele simboliza essa relação da suavidade, né, de soltar palavras, aguardando o tempo de cada uma e também da espera do outro, de uma maneira muito acolhedora, muito sensível. Eu acho que tem uma coisa importante do surfista, que ele faz um convite, né? Ele convida o Capitão Pressão e o Marvin para passear e eles ficam na dúvida se vão, porque eles não tinham onde, ficaram com medo de deixar as palavras sozinhas no barco, né? Então, a proposta do surfista é: eu posso ajudar a soltá-las. Então, esse acho que é o papel principal, né? Foi ter que levar às vezes, cada vez que você lê, você consegue entender mais e pegar mais. Agora, ó, deixa eu só. Primeiro eu quero saber como que. Tem gente até falando aí do impacto da gagueira na sua própria vida, né? O quanto realmente, olha, o Rafael, né, ele fala que ele é de Brasília, sofre desde a infância, já foi muito perseguido, principalmente na época da escola. Então é esse movimento mesmo, é fazer a questão da gagueira ficar cada vez mais fortalecida, de que é uma característica, que é uma neurodiversidade, isso é muito importante. Do sofrimento. Agora eu queria que vocês falassem, até a Leila colocou aqui já, né? Me fala do site, né? Então tem o site e tem como que faz para adquirir o material? Esse material ele já está disponível na internet. Você encontra na Amazon, na Martins Fontes, eu acho. Mas o site que nós fizemos é para contar um pouco dessa história e a gente coloca ali, disponibiliza material também, né, de estratégia terapêutica. E vamos disponibilizar a venda desse material, que no Congresso fez muito sucesso. As pessoas queriam muito o barco, muito o DDoS. E são pessoas que estão trabalhando de forma muito artesanal. Então, a gente está construindo essa logística para colocar no site, para venda, e, inclusive, as pranchinhas, né, os cordões, porque, às vezes, você quer... Você tem um livro para trabalhar e tem 3 crianças, né, que você está trabalhando ali e você quer presentear com o cordão. Então, isso também vai ser disponibilizado no site para venda. Enfim, a gente coloca muita informação ali. Mas se você jogar Marvin... Isso, marvinsuaturma.com.br, tem o @Marvin também, tem no Instagram uma página, tá? E última pergunta que faltou que eu queria para a gente fazer o encerramento, não sei se ficou faltando alguma coisa aí para a gente conversar. Eu só queria saber, assim, eu sei que a gente não está com muito tempo, mas se vocês puderem ser meio rápidas para contar, o referencial teórico que vocês usaram para fazer. Qual é o referencial teórico que vocês usaram aí, que vocês trabalham,
trabalho? Porque a gente sabe que a gagueira vem sendo estudado por várias pessoas, mas tem algum referencial teórico específico? Eu sei que a Patrícia tem a neurociência muito forte. Como é que é isso? Quer falar, Patrícia? Pode falar, Cris. Nós não tivemos essa preocupação de um referencial teórico para o livro e para a história, né? Tá. Se a gente entende a gagueira com esse fator, né, assim, genético, multifatorial, né, a gente entende que é essa linha, né, que a gente vai olhar para a criança que gagueja, entender todo esse processo e utilizar esse material, né, como recurso para ajudá-la nesse sentido, né? Então, não existe assim um referencial teórico. Algumas estratégias que a gente colocou ali até são estratégias já usadas, né, na prática com gagueira, mas não houve uma preocupação de seguir algo. Mas é essa visão, né, multifatorial. Mas exato, é a visão multifatorial, multidimensional aí da gagueira, dos impactos, de como... Bom, é uma visão que engloba, gente, a pessoa que gagueja, a criança que gagueja, o ouvinte, a sociedade. Envolve... Eu acho que vocês conseguiram abarcar, acho que vocês conseguiram abraçar toda a complexidade da gagueira nesse livro. É assim que eu defino. Eu acho que é um livro, uma material que você consegue abraçar toda a complexidade que é a gagueira, né? Tanto da complexidade da própria fala, quanto da própria sociedade, do próprio ouvinte. Eu acho que é um livro que realmente vale muito a pena. E a Abra Gagueira, assim, está muito feliz, que a gente acredita que quanto mais... Nós temos hoje no mercado alguns materiais, mas são poucos, tá? A gente tem a nossa querida Raquel Cesário, eu não sei se ela está aqui, eu acho que ela está aqui, que é mãe da Cecília, criança que gagueja, hoje é graduanda de fonoaudiologia, e tem também livros infantis, que aí, né, ela como escritora e mãe, também a gente tem esse suporte da nossa querida... Cesário, que é uma fofa, né, Raquel. Temos também um material, né, da Cris Canhete, da Heloísa dos Anjos, da Eduarda Marconato, que é lá da em Marília, que tem um material para terapia, que é esse daqui, né? Da Targuinha, tá vendo? Então, assim, são materiais, pessoal, que assim, a gente tá falando do Marvin, mas eu acho legal, essa live é uma live informativa para a sociedade, para os fonoaudiólogos, né? Então, busquem materiais somente de referência. Tem esse aqui que nós, Gagest, né? Da Profono também, que é um material de cartinhas para trabalhar com adultos. Então, veja a quantidade de coisa. E aí vem um livro desse que completa, assim, todo esse universo clínico e social da gagueira também, né? Então, é isso. Eu acho que eu queria dizer que eu parabenizo vocês, tá? Por todo esse trabalho. E que a gente possa ter um Marvin em cada lugar. Um Marvin em cada escola, em cada casa, né? Em cada consultório, enfim. Muito eu obrigada, acho que é isso. Eu acho que não tem mais nenhuma. O teu olhar sensível foi muito importante também. Ah, obrigada. Mas eu fiquei encantada que eu não me contive. Pedi autorização para a mãe para mandar os vídeos para vocês. Eu não aguentei, ficou tão lindo. Eu sei como assim, pessoa que trabalha na área né, do científico, assim, eu sei que não é fácil um trabalho desse, é um trabalho árduo, né? Então vocês precisam desse reconhecimento e a sociedade precisa, a fonoaudiologia, né? Então acho que é isso, gente. Muito acho que a gente pode já terminar para não sair nós de repente, né? Agradecer, muito obrigada e a gente está à disposição de vocês. Vocês querem finalizar? Gente, agradeço todos que estavam aqui participando da live. A live vai ficar gravada. Vai ficar disponível aí no Instagram da Abra Gagueira. Obrigada, Lívia. Pelo convite. Um beijo para a Abra Gagueira. Beijo e vou me informando de todo esse material extra que nós vamos ter, né, para adquirir depois para ajudar nossas crianças. Um grande beijo para todo mundo que está aqui com a gente, tá? Obrigadão. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada.